Da tribuna. Do Poder Executivo. E eu queria tratar desses projetos do jeito que devem ser tratados, vereadora Daiane, porque parece que se aplica uma Constituição diferente atravessando o largo do município, né? Porque todos os projetos iguais aos da senhora, com diversos julgados no Supremo Tribunal Federal, foram considerados constitucionais. Chega ali, ele é inconstitucional. Isso preocupa significativamente, porque se há um interesse na aplicação do veto por divergência da matéria, não tem nenhum prejuízo, vereador Capitão Ramon. Eu discordo, quero vetar e acabou. Posso fazer esse veto? Posso? Tem previsão, vereadora Sandra? Não é de interesse público, o prefeito pode reconhecer que não é de interesse público e vetar. Agora, objetivando deixar a base em uma situação um pouco mais confortável, ele veta arguindo inconstitucionalidade. É óbvio que eu vim aqui não falar sobre o mérito do projeto, porque, salvo o melhor juízo, foi aprovado por unanimidade nessa Casa Legislativa, eu vim tratar da constitucionalidade da matéria. Eu devo ter sido relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, eu presumo. Mas, bom, se não fui, devo ter assinado pela constitucionalidade da matéria. Primeiro que, para ser inconstitucional, tem que ter uma violação de iniciativa privativa do Poder Executivo e, obviamente, não há uma violação, porque a violação estaria tipificada em um rol de especificidades. Porque cria alguma secretaria? Não cria nenhuma secretaria. Cria algum cargo? Não cria nenhum cargo. Muda a estrutura administrativa? Não. Altera as atribuições dos servidores? Também não altera. E não interfere na hierarquia administrativa da prefeitura. Então, bom, não há uma inconstitucionalidade diretamente relacionada a uma previsão exclusiva do Poder Executivo, que essa é a arguição. É a mesma situação que nós vivemos com a vereadora Andressa Malman aqui quando votamos o veto da criação de uma política pública que um médico veterinário simplesmente criaria uma política pública na saúde da família. Nós não estávamos obrigando um médico veterinário a ir na casa das pessoas. A inviabilidade técnica gera inconstitucionalidade? Não gera inconstitucionalidade. E como é que ela é viável no planeta inteiro? Como é que é viável o agendamento e a disponibilização disso no Sindicato dos Metalúrgicos e não é viável na Prefeitura Municipal? Então não existe inviabilidade técnica. E inviabilidade técnica, depois de nós aprovarmos o empréstimo, de salvo o melhor juízo, de 60 milhões de dólares para atualização tecnológica da Prefeitura, vereador Santo Fantinel, isso é um delírio. Nós investimos... Vice-prefeito Edson Nespo estava em Brasília para tomar um empréstimo de 60 milhões de dólares para a digitalização dos processos. Será que isso aqui custa 60 milhões de dólares, vereadora Daiane? Custa muito menos. O projeto prestigia a eficiência da administração pública, porque, infelizmente, o que nós vimos aqui, quando eu assumi de vereador, era todos os dias o prefeito Seu Adiló reclamando que as pessoas não pegavam as cópias dos exames. Então, bom, se nós publicizar os atos, não fica mais interessante para todos? E, por fim, nós reconhecemos a constitucionalidade nessa Casa Legislativa. Se nós reconhecemos a constitucionalidade de uma oportunidade, devemos manter o reconhecimento da constitucionalidade da matéria. Porque, senão, hoje é com a vereadora Daiane, ontem foi com a vereadora Andressa Malman, e amanhã vai ser comigo ou com vossas excelências. Com o senhor vai ser também. Com certeza, na semana que vem, é o senhor que vai estar aqui. E um outro parecer meu. De toda forma, eu convido os nobres colegas, e aqui utilizei um exemplo da base e um exemplo da oposição para deixar claro que esse problema não é com a base ou com a oposição. Esse problema é com a Câmara de Vereadores. E se esse problema é com a Câmara de Vereadores, contem comigo advogando em nome da Câmara de Vereadores, porque é inadmissível que nós tenhamos que conviver com uma mentira de inconstitucionalidade para arguir
quando, de verdade, o que o prefeito quer é não implementar porque acha que não é de interesse público. Se ele acha que não é de interesse público, que declare no seu veto que não é de interesse público. Muito obrigado. Do vereador Cláudio Libardi, devolvo os trabalhos ao primeiro vice-presidente.